Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim, Antônio Carlos. Hoje é dia 26 de agosto, sábado. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 23, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Os judeus se deixavam guiar pelas leis de Moisés, que simbolizavam, que resumiam as orientações espirituais e religiosas do povo de Israel. E, é claro, essas leis sempre sofriam alguma atualização, alguma mudança. E quem tinha autoridade para interpretar a lei de Moisés eram as autoridades dos mestres da lei e dos fariseus. Por isso, disse Jesus, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações. Aqui, Jesus fala com tristeza que nós devemos fazer o que eles falam, mas não podemos imitar as suas ações, ou seja, eram pessoas falsas e hipócritas. Falavam bonito, mas viviam com falsidade, viviam no pecado, pois eles falam e não praticam. Não tinham o testemunho da vida, não tinham a coragem de viver aquilo que anunciavam. Jesus diz que eles amarravam pesados fardos e os colocavam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estavam dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Então eles eram muito exigentes com as pessoas, mas permitiam todos os pecados em relação à própria vida. Exigiam e cobravam somente dos outros, mas de si mesmos eram capazes de praticar toda a maldade. Jesus também diz que eles fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos das Escrituras na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e no primeiro lugar nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de ser chamados de mestres. Aqui nós observamos que os fariseus e os mestres da lei gostavam de fazer as coisas somente para serem vistos. E isso continua sendo muito atual. Quantas pessoas nós conhecemos que gostam de ser vistos nas redes sociais? Ah, meu vídeo teve muitas visualizações, meu vídeo teve muitos comentários, muitas curtidas. Pessoas que querem se destacar nas redes sociais, pessoas que querem se destacar pelas roupas bonitas, pessoas que querem se destacar por falar bonito. Mas e a vida particular? E a vida pessoal? Será que realmente a gente se importa com o modo como a gente vive? O que é mais importante, as aparências ou o coração? Jesus nos convida a viver voltados para o nosso interior, que a nossa beleza não seja passageira, que a nossa beleza não seja nas aparências, mas do coração, de uma vida simples, humilde, do sacrifício que muitas vezes não é visto. Como diz o livro do Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. A santidade, ela é vivida no cotidiano, na vida simples, na luta, que muitas vezes não é vista pelos homens, mas nunca é esquecida por Deus. Nós temos que sempre prestar contas da nossa vida para Deus e não para os homens. Quanto a vós, disse Jesus, nunca vos deixeis que chame de mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Ser chamado de mestre significa exaltar os outros, colocá-lo acima dos outros.
ficar bajulando as pessoas, exaltando as pessoas e se esquecendo de Deus. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Chamar alguém de pai significa chamar de Criador, aquele que dá vida. Somente Deus dá a vida. É claro que nós podemos chamar nossos genitores de pais, mas não devemos ficar chamando todo mundo de pai e de mãe, pois queremos às vezes glorificar as pessoas e nos esquecemos de glorificar a Deus com a nossa intimidade diante de Deus, com a nossa oração, com a nossa vida de simplicidade e de entrega. Não deixeis que vos chameis de guia, disse Jesus, pois um só é o vosso guia, Cristo. As pessoas não são o centro da nossa vida, mas sim Jesus Cristo deve ser o centro da nossa vida. Assim termina Jesus dizendo: pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Assim, meus irmãos e irmãs, diante de Deus nós temos que nos humilhar, para que Ele possa nos exaltar. Diante do próximo, nós temos que buscar a humildade, a compreensão. Diante do próximo, nós temos que buscar a abertura do coração, pois nós temos que ser como Deus quer, amando, perdoando, fazendo bem, mas sem preocupar com as aparências, tudo fazendo por amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.